Hoje, nós estamos hoje em um dia da semana, a nossa primeira semana, amém? As primícias desse mês. Nós estamos hoje, vamos passar, estar celebrando um momento muito lindo e profético, que é a ceia do Senhor, amém? A ceia do Senhor não é apenas um ritual religioso, não é um ritual apenas de comermos pão e tomarmos o suco representando o vinho, mas ele é um tempo de comunhão. Quando nós falamos da ceia do Senhor, nós falamos desse tempo, nós falamos muito mais do que apenas esse momento simbólico, né? Mas é de nos assentarmos à mesa com o Senhor, amém? A mesa da graça, a mesa da comunhão, a mesa onde o pão é partido, onde o vinho é servido, a mesa onde nós podemos abrir o nosso coração, a mesa onde nós podemos fazer uma análise das nossas vidas, amém? E eu queria nessa manhã que você pudesse abrir o teu coração ao Senhor e deixar Ele ministrar a tua vida, amém? Feche os seus olhos um momento, e peça ao Espírito Santo de Deus que nesse dia Ele possa trazer ao teu coração, uma palavra, possa levar você a refletir, a pensar sobre tudo aquilo que o Senhor tem para você, sobre tudo aquilo que você precisa entregar a Deus esse dia, sobre tudo aquilo que Deus precisa, e Ele quer mudar em nós. O que nós vamos carregar daqui hoje, desse lugar, para a nossa semana, quando a gente vai para o trabalho, vai para a escola, volta para o nosso lar, qual a palavra, qual a lição que nós vamos aprender, que nós vamos praticar. E que hoje nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas nós possamos nos tornar praticantes dela. Que cada sentença ser liberada hoje, o teu coração venha assimilar como uma esponja assimila a água, como a terra sedenta do deserto, quando a água cai, ela não desperdiça, ela logo aproveita, ela não quer perder, porque ela está sedenta e precisando. E nessa manhã, Espírito Santo, o nosso coração se encontre assim. Nós nos encontremos assim, Senhor, sedentos por Ti, sedentos pela Tua palavra, porque nós queremos, Pai, tudo que o Senhor preparou nessa mesa. Nós queremos comer abundantemente, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos alimentar, Pai. Nós estamos famintos, não famintos da comida natural meramente, Senhor. Nós estamos famintos, Senhor, do pão que vem do céu, Senhor. Nós estamos famintos de nos alimentar, Senhor, do Senhor. Sacia a nossa fome, Senhor, sacia a nossa sede por mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Querido, a mesa da graça, amém? Nós temos como falar sobre a mesa, esse relacionamento com Deus, esse tempo, sem falarmos da graça bendita do Senhor que foi manifesta em nossas vidas, amém? Nós sabemos a necessidade que nós temos de Deus, a necessidade que nós temos de relacionamento e comunhão com o Senhor. Em Gênesis capítulo 1, começa todo o projeto do Senhor para o homem, quando Deus criou o homem e colocou ele em um lugar preparado, especificamente, atendendo todas as necessidades do homem, amém? Que lugar de perfeição, que lugar que Deus criou para que o homem pudesse estar ali, se sentir bem, estar em paz, estar feliz, estar suprido, não ter nenhuma necessidade. Mas Deus, além de preparar um ambiente para o homem, Ele fazia algo. Na viração do dia, Ele vinha visitar esse homem, amém? Ele vinha ter comunhão com esse homem, relacionamento com ele. Deus nos criou não para olhar para nós e se vangloriar e dizer, olha, não, Ele nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. O propósito de Deus ter nos feito é para que a gente pudesse se relacionar. E Deus, Deus com tantas coisas, com tanta criação, Ele colocou o homem como uma coroa da sua criação. E na viração dos dias, lá vinha o Senhor conversar com o homem.
Lá vinha o Senhor se assentar com o homem e ter uma conversa. Talvez nessa conversa Deus estava perguntando a Adão, como foi o seu dia? Como você passou? E aí, como que estão as coisas do jardim? Você está gostando? E tinha tanta variedade, né? Existia tanta novidade, que Adão nunca estava talvez enfadado ali de conhecer e descobrir coisas novas. A respeito da criação, mas a respeito do Deus que havia criado a ele, amém? A coisa mais maravilhosa na vida cristã não é somente virmos à igreja e termos um momento aqui litúrgico, é conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6 nos fala. E conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse desafio de a gente saber quem é Deus todos os dias, todas as manhãs. Esse desafio de nós experimentarmos Deus em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos bons, nós reconhecemos Deus, a presença dele nos abençoando, nos suprindo, nos livrando. Nos momentos difíceis, nos momentos maus, nós reconhecemos Deus como a mão de misericórdia que nos guarda e que nos conduz e que nos livra do mal que nos cerca. Em todos os momentos, Deus nos favorece para que a gente tenha um relacionamento com Ele. Então nós buscamos a Deus, não apenas quando estamos em maus lençóis, não apenas como estamos no momento difícil da nossa vida, o casamento não está bem, os filhos não estão bem, a saúde não está bem, está faltando um emprego, estamos com problemas financeiros, nós buscamos ao Senhor e nós reconhecemos que nele está o nosso socorro, nós nos assentamos com Ele para falar dos nossos problemas, amém? Porque é isso que é o lugar da comunhão, da mesa. É onde se assenta com alguém que você confia, você olha no olho dele, ele olha para você e você se senta, você se desarma e você abre o seu coração e você fala como está a sua vida. Mas também nós nos assentamos a Deus para reconhecer os benefícios dele. Davi disse: eu não me esquecerei de nenhum dos seus benefícios. O que darei ao Senhor por tudo que ele tem feito por mim? O que eu vou dar para Deus por tudo que ele tem feito na minha vida? Então, quando a gente se assenta à mesa do Senhor, nós assentamos também para agradecer a Deus e dizer: Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem sido bom para comigo. Quantas vezes nós temos reconhecido Deus naquilo que Ele tem nos dado, nas vitórias que você tem tido? E quantas vezes você tem reconhecido Deus também no meio dos seus problemas, no meio das suas lutas? E você reconhecendo e dizendo assim: Deus, eu sei que há um propósito para todas as coisas debaixo do céu, amém? Eu sei que há um propósito para essa dor, eu sei que há um propósito para essa perda, eu sei que há um propósito, Senhor, para todas as coisas. Algo, o Senhor está me conduzindo a um lugar de conhecimento mais profundo. Porque no final de tudo, o que Deus quer nos levar é a esse conhecimento profundo dele. Deus é tão profundo. E eu vejo, a Bíblia nos diz, Salmos diz, que há um abismo em nós, amém? Um abismo chama outro abismo. Uma profundidade imensurável chama outra profundidade que é imensurável. Um abismo só pode ser preenchido com outro abismo, amém? A profundidade das nossas necessidades, das nossas carências, que não pode ser atendido na pessoa que está ao seu lado. Por mais que nós tenhamos pessoas boas, lindas, abençoadas, maravilhosas do nosso lado, essas carências, essas profundidades não podem ser supridas pela esposa, pelo marido, não pode ser suprida pelos filhos, não pode ser suprida pelos melhores amigos, o carro novo não supre, a casa nova não supre, o negócio não supre, a comida, nem a comida nos supre, mas só Deus pode nos suprir. Só Ele. Só Ele. E nós vemos o mundo mergulhando nesse abismo sem saber o que precisam, o que estão necessitando. E nós somos tão carentes de novidades, né? Nós somos tão carentes de novidades, não é? A gente hoje se enfada rapidinho, né? Hoje uma criança, você vai mostrar algo para uma criança, ela já viu. Nada desperta mais ela. Você faz uma brincadeira lá, já vi essa, eu já vi aquela. Hoje nós estamos correndo atrás de algo novo para nos entreter. A indústria do entretenimento está aí, não consegue nem atender a demanda, é tanta demanda
por entretenimento, e não é ruim a gente se entreter, não é ruim a gente se divertir, não é ruim a gente ter um momento de relax. Mas a questão é quando nós fazemos disso a nossa busca principal e o nosso alvo de preencher alguma coisa que está na nossa vida, amém? E nós nos esquecemos que é o Senhor, só Deus pode fazer novas as coisas todas as manhãs e todos os dias. Só Ele pode renovar. Só Ele pode nos renovar de uma maneira em que nós não fiquemos tão desesperados por algo e que nós venhamos nos frustrar e nos decepcionar, porque aquilo que a gente tanto está esperando do Senhor, nós não conseguimos alcançar. Era lá no jardim que o Senhor vinha todas as manhãs. A beleza do jardim não era suficiente. As árvores do jardim não eram suficientes. As frutas deliciosas do jardim não eram suficientes. Deus criou o jardim para quem? Você pode responder, para quem que Deus criou o jardim? Para Adão. E depois Eva. Deus criou todas as delícias para eles, amém? Mas todas as delícias não eram suficientes para suprir a necessidade. Existia algo principal do jardim, que era a visitação do Senhor. A visitação do Senhor. E quando o homem pecou, ele perdeu a delícia do jardim. Ele perdeu a comunhão. Quando ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu as delícias do jardim. Ele teve que ser arrancado de lá. E a palavra do Senhor para o homem foi um aviso, não uma ameaça. Ele disse, olha, eu fiz o jardim e tem uma árvore. Tem duas árvores no jardim. Tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e tem a árvore da vida. Mas Deus alertou o homem com respeito à árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não alertou Adão com respeito à árvore da vida. Ele não disse, olha, não coma da árvore da vida. Ele diz, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus não estava dizendo, talvez pode ser que vocês morram. Não, certamente vocês vão morrer. E durante o tempo aquela árvore esteve ali. Mas um dia aquela árvore saltou aos olhos da mulher. A serpente sagaz, influenciada por Satanás, conversou com Eva. Teve uma conversa, talvez várias conversas, até que aquela árvore passou a ser agradável aos olhos, chamou a atenção. Aquela árvore passou a ter uma atenção maior do que a própria voz de Deus. E quando a voz de Deus ficou em segundo lugar, a voz da serpente ganhou notoriedade no coração de Eva. E ela foi e tomou da árvore que Deus disse, dela você não vai comer. Quando nós tiramos nossos olhos de Deus, quando nós tiramos nossos olhos do Senhor e deixamos de ouvir a voz de Deus, uma outra voz vai começar a duelar na nossa alma. Há vozes que estão disputando o nosso coração. Há demandas que estão disputando o nosso tempo de comunhão com Deus. E quando a voz da serpente se tornou mais alta no ouvido de Eva, ela desobedeceu. E a consequência eterna veio. O que aconteceu? O homem pecou. E o que o homem mais perdeu de mais precioso foi a sua comunhão com Deus. Foi o seu relacionamento com Deus. De todas as manhãs que o Senhor tinha vindo, essa manhã foi diferente. Deus veio e Deus não encontrou o homem. Deus sempre vem. Deus sempre veio. Ele sempre esteve lá. Ele nunca faltou no encontro. Ele nunca chegou atrasado. Ele sempre chegou no horário marcado, no dia marcado, no tempo marcado. Ele sempre esteve lá. Mas o homem não estava lá mais. E Deus poderia ter dito assim como alguém principal. Ele dizia, não está aqui, eu vou embora. Vou voltar para minha casa. Como assim? É o homem que precisa de mim, não sou eu que preciso dele. Mas o que Deus faz?
Deus sai procurando. Deus vai procurar o homem. Adão, onde você está? Onde você está? Não dá para imaginar Deus procurando o homem que desobedeceu. Deus sabia que o homem tinha desobedecido? Claro que ele sabia, ele é onisciente. Não, nada pode passar escondido aos olhos do Senhor. Mas há certos momentos que nós vemos Deus não lançando mão desse atributo que pertence a Ele, onisciência, porque Deus quer se relacionar conosco. Deus não é aquele que quer sentar na mesa e dizer assim, eu já sei tudo que você está passando, não precisa falar nada. Deus não é aquele que quer um relacionamento conosco como Deus e homem, inferior com superior, e dizer assim, cala a boca que eu já vou fazer tudo. Deus não é aquilo, eu já decidi, você vai fazer aqui, você vai vir aqui, vai virar à direita, à esquerda, tá? E você é isso, é o melhor para você, ok? Ok? Sim, Senhor, sim, não. Deus nos dá coisas que são extremamente perigosas, mas que é fruto da sua graça e do seu anseio por relacionamento, que é, você pode tomar decisões. Você pode decidir ouvir ou não ouvir, obedecer ou não obedecer, querer ou não querer. E a gente imaginar que Deus vem e Ele está procurando o homem que desobedeceu. Era o homem que deveria estar correndo atrás dele. Por favor, Senhor, não vá embora. Eu pequei mesmo, foi eu que errei. O Senhor disse que era verdade. Eu duvidei do Senhor. Eu duvidei que ia acontecer. Ou seja, eu disse para o Senhor que o Senhor era mentiroso. Eu disse que o Senhor não tinha um caráter fiel. O seu caráter era duvidoso. Porque quando o Senhor disse, eu pensei, vai que Deus está escondendo algo bom de mim. Vai que Deus está querendo me dominar, me governar de uma maneira totalitária. Ele não quer que eu saiba para que eu fique dependente dele o resto da vida. Mas Deus sai procurando. E Deus diz, Adão, aonde você está? Aonde você está, Adão? E por várias vezes Adão não responde até um ponto que a voz do Senhor constrange aquele homem que estava escondido porque estava com medo, porque estava envergonhado. E é isso que Deus faz conosco. Deus insiste. Deus insiste. Talvez Deus está insistindo com você durante muito tempo, para que você saia de trás do esconderijo onde você se colocou. Talvez Deus está insistindo com você para que você saia dessa resistência que você está tendo com as coisas que Ele tem para a tua vida. A voz do Senhor está soando no jardim, ecoando no jardim, e Adão estava ouvindo, mas ele estava escondido. Mas Deus não é onisciente, Deus não é onipresente? Deus não sabia que Adão tinha pecado? Por que Ele pergunta onde você está? Deus não sabia onde Adão estava? Por que Ele pergunta onde você está? Então Deus sabia e Deus conhecia o paradeiro de Adão. Mas Deus queria que Adão se revelasse. Que Adão saísse e viesse até ele. Como Adão estava, como Eva estavam? Nus. Eles estavam nus. Eles sempre estiveram nus. Mas aquele dia, pela desobediência, eles perceberam a sua nudez. Mas perceberam não de uma maneira inocente, agora de uma maneira maliciosa. Agora algo tinha mudado no relacionamento deles com Deus. Uma ferida tinha sido criada, uma barreira tinha acontecido. A intimidade tinha sido perdida. Você tem dificuldade de ficar, com certeza, sem roupa na frente de uma pessoa que você não tem intimidade. Uma mulher com pudor mínimo, ela não vai se despir na frente de um outro homem, a não ser do seu marido, do seu esposo. Um homem com pudor mínimo não vai se despir na frente de uma outra mulher, a não ser da sua esposa. Por quê? Porque a intimidade tinha sido quebrada. E nós estamos nus, nós estamos envergonhados. E Deus faz o quê? Deus providencia um meio para que aquela nudez fosse tampada. Deus providencia um meio para que aquela vergonha fosse retirada da vida daquele casal. E Deus está nos chamando nessa manhã para que a gente não tenha medo de expor as nossas vergonhas diante do Senhor.
Não temos medo de nos assentar com Ele, abrir nosso coração e rasgar o nosso coração para Ele. Porque Ele está disposto a ouvir de nós aquilo que nós temos para dizer, aquilo que nós precisamos. Porque esse é o plano de Deus. Mas o Senhor providenciou um meio, Ele disse: vocês pecaram, vocês erraram. Há uma consequência, mas há um livramento. Mas há um projeto já, desde a eternidade. Da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Aquela que enganou vocês, aquela que, por meio do engano e por meio do pecado, adquiriu direitos que lhe foram entregues. Ele, o filho, a semente da mulher, vai resgatar esse direito. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a promessa de Deus se cumprindo, amém? Jesus, ele recebeu esse ministério da reconciliação, de nos reconciliar com Deus. Até então, durante todos esses tempos, nós lemos o Velho Testamento e nós vemos o homem tendo um relacionamento com Deus muito distante, muito frio, muito ritualístico, né? Sacrifícios, 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 regras, 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 regras. Não faça, não faça, não faça, não faça. Não pegue, não pegue, não pegue. E todos esses sacrifícios eram os rituais que não aproximavam o homem de Deus no relacionamento, mas apenas encobria o pecado daquele homem. Deus dizia: vou passar por cima disso, ok, vamos fazer de conta aqui, que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Mas em Cristo Jesus, Ele vem para nos resgatar e nos reconciliar com Ele. E eu vou dizer uma coisa para você: muitas vezes nós estamos na igreja e a gente está apenas nesse processo, parece que da velha aliança, onde a gente sabe que Jesus morreu por nós e que Ele nos salvou dos nossos pecados e que agora Deus olha para nós de uma maneira diferente por causa de Jesus, mas Deus está dizendo assim: eu estou aqui, você está aí. Eu estou olhando para o meu filho e por causa do meu filho eu estou te suportando, viu? Fica sentado aí. Se chegue não. Se você chegar, o negócio vai ficar feio. E a gente diz: não, mas eu vou para o céu, Senhor. Eu vou para o céu. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Mas eu estou sentado lá, longe da mesa. Jesus está na mesa com Deus. E alguns irmãozinhos que Deus escolheu assim, seletos, sabe? Que são os charamanaias da igreja, sabe? Aqueles irmãos assim, poderosos, que nunca pecaram, né? Que são santo, santo, santo. Eles estão sentados na mesa, mas eu fico com a minha cadeira retirada, sentado longe. Não, Jesus veio para nos chamar a sentar à mesa com o Pai. Jesus, ele veio para nos resgatar não apenas meramente dos nossos pecados e dizer: agora você é salvo. Ele veio para nos trazer para a comunhão. Por que a nossa vida como crente é tão pesada? Deixa eu fazer uma pergunta. Por que a tua vida como crente é tão pesada? Só luta, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Amargura. Parece aquelas músicas, né, sertanejas, né, que fala sobre como é que fala? Sofrência, né? É uma sofrência a nossa vida como crente. E aí, irmão, como é que tá? Muita luta, irmão. O diabo tá furioso. Essa semana o diabo agiu mais do que Deus, entendeu? Deus nessa semana ficou em déficit, né? Foi mais ou menos 5 por 1, sabe? 5 por 1, né? 5 dias o diabo agindo e um dia Deus entrou ali e disse: meu filho, tenha bom ânimo, entendeu? Tenha bom ânimo, porque vai dar certo. Não. É por isso que se nós não entendemos o nosso relacionamento, a nossa aproximação com Deus, nós vamos ter uma vida cristã onde a nossa vida é sempre pesado, sempre luta, sempre dificuldade. Nós parece que somos a cauda arrastando, né? Estamos indo para o céu, mas como uma cauda arrastando, ralando todo dia, sujando todo dia, entendendo? Sempre está abaixo, sempre está atrás. E Deus nos disse: eu não te chamei por cauda, mas por cabeça. Cristo veio nos reconciliar com Deus, nos tirar do inferno. É a primeira coisa que Ele faz. Ele nos transporta das trevas para a luz. Mas não é a única coisa que Ele faz, amém? A primeira coisa que Ele faz é nos arrancar das trevas para a luz. É porque na luz você passa a enxergar.
Ele nos tira do lamaçal do pecado e nos traz para um lugar limpo, porque aqui ele pode te limpar. Mas é o primeiro ato que Deus faz em Cristo Jesus. Depois ele diz, eu tenho vida abundante para você. Depois ele diz, eu tenho renovo para você todos os dias. Depois ele te diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Depois ele te diz que você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Depois ele te diz que você vai triunfar com Cristo Jesus nas regiões celestiais sobre principados, potestades, demônios. Depois ele te diz, você vai expulsar demônios, não são os demônios que vão expulsar você. Aí nós estamos vendo a vida ao contrário, né? São os demônios que estão expulsando as pessoas, os crentes. A gente diz, não posso entrar aqui porque tem muito demônio. Seria o contrário, os demônios podem dizer, teria que dizer assim, eu não posso entrar aqui porque tem crente. Então nós podemos entender o que é esse ministério de Jesus, o que ele nos chamou para ser, amém? Ele diz para nós, você vai ser a luz desse mundo. Mas Jesus não é a luz? Sim, mas quando ele está em mim, eu reflito a luz dele na minha vida, amém? Ele diz, vocês vão ser sal dessa terra. Mas Jesus não é o sal, não é ele que dá sabor à minha vida, sim, mas quando o sal está em você, você está temperado, e tudo que você encosta passa a ficar temperado, amém? Jesus, ele é salvação, mas se a salvação está em mim, por mim, a salvação se manifesta aos homens, amém? Jesus é alegria, Deus é alegria, e ele diz para mim, me alegrar no Senhor todos os dias. Mais uma vez eu vos digo, se alegre no Senhor. Então eu tenho a salvação, e eu tenho a alegria da salvação. Então a salvação para mim não foi apenas me arrancar do inferno e dizer para mim, eu sou salvo, e Deus dizendo, você é salvo por causa de Jesus, mas fique na sua. Jesus está dizendo, a salvação tem alegria. Tem o quê? Alegria, mais forte, você está muito triste. Tem o quê? Alegria. Salvação tem alegria. Davi, quando ele percebeu que perdeu a comunhão por causa do pecado, a primeira coisa que ele diz, me devolve o reino. Deus, eu estou com saudade de sentar no trono. Ai, aquele cetro lá do rei, que legal, aquilo levantava assim, mostrava para as pessoas, todo mundo ficava temeroso. Não vai, né? Não, Davi disse assim, devolve-me, restitui-me a alegria da tua salvação. Então salvação tem alegria. Salvação não é peso. Salvação não é apenas olharmos para onde nós saímos, mas é olharmos para onde nós estamos indo, amém? Porque se você apenas olhar de onde você saiu, a única referência que você tem é desgraça, é desfavor, é pecado, é imundícia, é não posso. Mas se você olhar para onde você está indo, você vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que fortalece. É o anseio por estar com Jesus. É uma das coisas que nós temos ter resgatado na igreja. Você não foi salvo para você comprar mais um carro. Você não foi salvo para comprar mais uma casa. Você não foi salvo para entrar naquele serviço na Google. Você não foi salvo para ter algo meramente. Você foi salvo para ser algo, amém? Está muito mais relacionado à sua identidade do que às suas posses. Posse não gera identidade, mas identidade gera posses. Posses sem identidade são posses ilegítimas. Mas quando você tem identidade formada, as suas posses são legitimadas. Porque o que eu tenho não é fruto daquilo que eu sou. Eu não estou tentando ser alguém através daquilo que eu tenho. Comprei um iPhone novo, 17. iPhone 17. Uau! Como eu estou feliz, como eu estou alegre. Meu Deus, agora a minha vida muda. Agora a minha imagem vai ficar melhor. Não, você já tem uma imagem. Você já foi criado a imagem e a semelhança. E não tem iPhone, irmão, que vai sair, que vai reproduzir essa imagem com perfeição. Você já tem, você já é em Cristo. Nós já somos abençoados nele. E é isso quando ele nos chama para a mesa. Você já imaginou você sentar com Jesus e ter uma conversa com ele? Ó, eu desejo esse dia. Eu estava compartilhando com a Ana, eu falei, eu nunca desejei o retorno de Jesus, não de uma forma egoísta. Não dizer assim, Jesus vem, porque às vezes a pessoa está falando, Jesus vem porque a vida é uma desgraça aqui na terra, meu Deus do céu, eu quero subir logo.
Vem, meu Deus, porque esse mundo está perdido, né? Se a gente orar assim, nós estamos ignorando a chamada de Jesus. Diz, vai e pregue o evangelho a toda criatura, e quando isso acontecer, eu vou voltar. A gente está querendo abortar, a gente está querendo que Jesus volte antes que o evangelho seja apresentado às pessoas. Mas é o dia que você vai estar com ele. É o dia que a gente vai estar com ele. Mas até lá, a gente vai vivendo esses momentos que ele vai nos dando. Esse momento de nos assentarmos com ele, de termos comunhão, de termos relacionamento com ele. Esse momento de você chegar na sua casa, de você acordar de manhã e as primeiras palavras que você direcionar e dizer, Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Esse momento de você deitar a sua cabeça no travesseiro e você começar a agradecer e dar graças ao Senhor pela vida, por aquele dia. É o momento de você estar caminhando, estar no carro, estar no trabalho e você estar sempre com o teu coração conectado com Ele, dizer, Senhor, vai chegar o dia, Senhor, em que não haverá mais essa limitação, essa distância, meu Deus, em que esse corpo não vai me limitar, em que o serviço não vai me limitar, em que os afazeres dos dias não vai me limitar, em que as outras vozes que estão ressoando ao meu lado não vão limitar, mas o dia que veremos o Senhor como Ele é, conheceremos exatamente como Ele é. Esse comunhão, esse relacionamento, isso faz bem para nós. Essa é a chamada de Deus para nós. Essa é a chamada de Deus para nossas vidas. Então Deus está chamando você nessa manhã para se assentar à mesa. E quando a gente se assenta com Jesus e começa a comer com Ele do pão e do vinho, quando Ele reparte o pão, Ele nos dá o vinho. Assim como os olhos daqueles discípulos a caminho de Emaús, nós cantamos aqui, quando o pão foi partido e o vinho foi servido, os olhos deles se abriram. Na comunhão, no relacionamento, os nossos olhos são abertos. Infelizmente, Adão e Eva pensaram que os olhos deles iam se abrir ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas os olhos deles se fecharam. A serpente fez uma promessa enganosa. A promessa da serpente é: coma da árvore e os seus olhos se abrirão. O diabo sempre vai usar uma proposta mentirosa. Faça e você vai ser feliz. Tenha, isso vai te suprir. Mas quando o homem desobedeceu e tomou daquele fruto, os seus olhos se fecharam. O entendimento deles se fechou. E eles não conheceram e não entenderam aquilo que Deus tinha para ele. Mas quando Jesus veio e serviu o pão e o vinho, os discípulos comeram com ele. Os olhos deles se abriram para ver. Então os nossos olhos precisam se abrir. O nosso entendimento precisa se abrir para conhecer o que Deus tem para a sua vida. As maravilhas que Deus tem. As maravilhas da palavra, da lei do Senhor, amém? Davi disse, abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa enxergar as maravilhas da tua lei. Às vezes você está lendo a Bíblia, às vezes você está lendo a palavra, fazendo devocional, e os nossos olhos não conseguem enxergar aquilo que está, o tesouro que está ali escondido. Você vai orar ao Senhor, Deus, abre os meus olhos. Mas quando que os nossos olhos abrem? No nosso relacionamento, na nossa comunhão com Deus. É no partir do pão. Jesus colocou pão e colocou vinho na mesa. Não foi trigo e não foi uva. Foi pão e foi vinho. Porque ele está colocando aqui não apenas um elemento, mas um sacrifício. Porque para o trigo se tornar pão, ele precisa ser moído. Ele precisa ser esmagado. Se o grão de trigo não cair ao solo e não morrer, fica ele sozinho. O trigo, para se tornar pão, precisa ser moído, esfarelado, para que aí o pão possa ser feito. O vinho, para se tornar vinho, a uva precisa ser amassada, espremida para que se torne vinho. Deus apresenta em Cristo Jesus um sacrifício
completo. Deus não nos entrega algo pela metade. Ele nos dá o pão e Ele nos dá o vinho. A chamada para a comunhão com Deus na mesa não é para comermos trigo e não é para chuparmos uva, mas é para comer pão e tomar vinho. Você sabe o que significa isso? Deus está nos chamando para uma entrega. O trigo precisa se entregar e dizer: me amassa, me moe. Porque o trigo sem ser amassado não pode alimentar. A uva sem ser esmagada, ela não pode cumprir o seu propósito. Então a mesa também tem um lugar onde nós nos aproximamos e nós entendemos relacionamento. Mas relacionamento, intimidade sem compromisso, sem entrega, se torna uma prostituição religiosa. Deus está dizendo: você vai sentar à mesa comigo. Eu quero ter comunhão com você, você vai ter comunhão comigo. Eis que estou à porta nessa manhã. Eis que o Senhor está batendo a porta. Ele diz: se você ouvir a minha voz. Mais uma vez, Deus está buscando alguém que está na casa, mas que as portas estão fechadas. Eu não consigo entender como que um Deus soberano bate a porta da minha casa. Eu não consigo entender como que um Deus soberano vai a um jardim procurar um homem que havia se desviado, desobedecido, duvidado dele. Mas novamente em Apocalipse, Jesus está batendo a porta de alguém. Diz: eis que bato a porta, se ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Deus está batendo a porta do teu coração nessa manhã? Quantas vezes o nosso coração está endurecido? Estamos endurecidos por causa dos nossos julgamentos, da nossa dureza na maneira de julgar as pessoas. Estamos endurecidos por causa da rebeldia que está dentro de nós, por causa da vaidade, do envaidecimento. Estamos endurecidos por causa do nosso desvio, da nossa desobediência. Mas mesmo assim o Senhor insiste: se você ouvir a minha voz, eu vou entrar e eu vou cear com você. Como estava aquela casa que não queria abrir a porta para Jesus? Desarrumada? Bagunçada? Porque se ele está batendo a porta e diz: ouça a minha voz. Uma, Deus bate, a outra ele chama. Deus usa todos os meios para que a nossa atenção possa ser chamada. Quantas vezes você não está convidando ele para entrar na tua casa porque a tua casa está bagunçada? Tua família está toda desajustada. Quantas vezes nós não estamos convidando, nós estamos fazendo de conta que não estamos em casa? Eu não sei se você já teve essa frustração de ir na casa de alguém, bater, e você saber que ele está lá. Ele olhou pelo olho mágico e disse: eu não quero receber esse cara. E você sabia que ele estava lá. E você insistiu: ô fulano. E aí você teve que voltar embora. Talvez você andou uma distância considerável, deixou um compromisso só para ir visitar aquela pessoa. E ela olhou e não quis te receber. Você ficou frustrado? Você se sentiu mal? Você se sentiu rejeitado? Pois eu te digo: quantas vezes o Senhor não faz isso com você e você rejeita Ele? Porque você diz: não, minha casa está bagunçada. Não, vou deixar Jesus ver isso aqui, não. A gente sempre quer apresentar a nossa melhor versão para as pessoas. Sempre queremos apresentar a nossa melhor versão. Deus não quer ver a sua melhor versão. Ele quer ver o seu original. Quem você é. Quem você é. E Ele está batendo para sentar à mesa conosco. Mas quando nós sentamos à mesa, também é um lugar onde a gente se autoavalia. A palavra nos fala que quando nós vamos participar da ceia do Senhor, cada um avalie-se a si mesmo. Olhe para si mesmo como você está. Você sabe que muitas vezes fala assim: eu não estou bem e eu não vou participar da ceia. Eu não vou participar. Como nós podemos colocar esse argumento e dizermos: eu não estou bem e eu não vou ter comunhão com Deus? Se Deus nos chama a comunhão da maneira como nós estamos.
Se Deus providenciou já o sacrifício. Adão disse, eu não posso ir ao Senhor porque eu estou pelado. Eu não posso ir até o Senhor porque eu estou nu. Eva também está nua. Deus disse, eu vou dar um jeito. Deus foi lá e sacrificou um animal. O homem tinha criado o seu meio. Pegou uma árvore e fez uma folha e uma roupa para si. Diz, Deus, nós vamos desse jeito. Deus diz, não, eu vou dar um jeito. Essas folhas não vão cobrir o pecado de vocês. E o primeiro sacrifício Deus faz ali no jardim. E faz vestes de pele para o homem, para que o homem chegasse até ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é você que providencia o sacrifício, foi Deus que já providenciou o sacrifício para que você possa entrar na presença dele. E ele diz, como você está? Como você está? Se apresente, porque o sacrifício já foi feito. Como você está? Como nós podemos dizer, eu não vou participar? A única maneira é dizermos, eu vou continuar vivendo a vida que eu estou vivendo. É isso que nós estamos dizendo para Deus. Deus, eu não quero o Senhor, eu vou continuar vivendo a vida que eu estou vivendo, do jeito que eu estou caminhando. Mas se o sentimento é, eu não posso ir porque eu não estou bem, mas eu preciso ficar bem, eu quero estar bem, então o convite é para você, amém? Venha, se apresente diante dele. E ainda que os seus pecados e os meus pecados sejam como a escarlate, vermelho, o tecido esteja manchado e não há nenhum lavandeiro que consegue tirar, não há nenhum produto que consegue arrancar aquilo que entrou nas fibras daquela roupa, daquele tecido, e não tem jeito. A Bíblia nos fala que, ainda que os nossos pecados sejam assim, ele vai transformar e vai ficar mais alvo do que a neve, mais branco ainda. Porque a obra que Deus faz excede a nossa expectativa, né? A obra que Deus faz na nossa vida excede todas as sujeiras do passado. E essa obra que nessa manhã Ele está fazendo na tua vida, Ele quer fazer na tua vida. Deus está convidando você para a mesa. Quantos querem se assentar à mesa com Ele? Quantos nessa manhã querem se assentar à mesa com Ele? Quantos aqui querem se avaliar, olhar para si e dizer, Deus, é assim que eu vou, Senhor, eu vou me assentar contigo. Eu não vou colocar filtro, Senhor. É assim que eu estou, mas não é assim que eu quero ficar. Eu quero estar diante de Ti. Então o Senhor está convidando você para se assentar com Ele, para ter comunhão, para ter relacionamento com Ele. Deus não te chamou para viver distante. E outra coisa, Deus não te chamou apenas para vir na igreja no domingo. Esse é apenas um dia que a gente faz. Ou para ir numa célula na sexta-feira. Ou para participar online num culto de oração na quinta-feira. Ou em algum evento. É apenas o único dia. Não é o único dia. Deus está nos chamando para uma comunhão, um relacionamento diário com Ele. Onde Ele pode suprir as nossas carências. Eu queria que você ficasse em pé nessa manhã.